Olá, meu nome é Suelen. E aí, sua pia tá limpa? Como um tema de hoje, bora resolver o problema do nosso sistema de saúde? Não, vem tranquilo, vem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do meu cenário novo. Mudamos porque aqui tem ar e lá no outro lugar onde a gente estava era muito quente, então viemos para um lugar mais fresco para poder aguentar filmar aqui. Espero que vocês tenham acompanhando os nossos últimos 2 vídeos, dessa série SUS para quem. Primeiro vídeo, que eu falo sobre como que é o nosso sistema de saúde, o segundo falando, sobre os outros sistemas de saúde de outros lugares do mundo aí afora. E esse é o último e eu vou falar um pouquinho sobre o que poderia ser feito para melhorar na nossa qualidade em relação à saúde. Eu andei pesquisando alguns autores, algumas pessoas que falam o que poderia melhorar. E aí eu achei interessante pegar um plano de governo dos últimos candidatos à presidência da República, um de esquerda e outro de direita. E assim, vocês vão ver que eles têm um pensamento assim, não tão distante. As pessoas têm tanto medo, a esquerda tem medo da direita, a direita tem medo da esquerda, e no fundo eles são bem parecidos. Eu vou começar falando sobre a proposta do candidato de esquerda, e aí ele fala: primeiro, reafirmação do SUS como política de Estado. Isso é uma característica bem da esquerda, deixar o Estado forte, comandando tudo, e o SUS, o sistema de saúde, sendo comandado aí pelo Estado. Então, uma pauta de esquerda, é bem claro isso, Estado cada vez mais forte. Enfim, o próximo ponto é um registro eletrônico para o paciente, que seria no sentido assim de economizar, visto que às vezes o paciente acaba tendo que fazer os mesmos exames, então esse registro poderia estar auxiliando o médico, o paciente chega, ele bate ali, então é fulano, já fez esse exame, então vou pedir outro exame para tentar descobrir o que essa pessoa tem. Ampliação na oferta de atendimento, sempre aquela busca de tentar atender a todos, mas isso tem gastos, mas enfim, é a proposta. Premiação dos postos de saúde, dos hospitais que se destacam e eles alcançam algumas metas, eles estariam alcançando algumas metas, então eles teriam uma premiação. E da onde será que sairia essa premiação? Quem será que vamos pagar por isso? E tinha lá a criação do Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS. Eu não sei como que isso funcionaria, mas eu já imagino um monte de gente trabalhando, um monte de salário pra gente pagar, e não sei se ia resolver, ligar lá e falar que não funciona. Agora a gente fala que não funciona e não resolve, então não sei se essa ouvidoria poderia resolver. Agora vamos para a proposta do candidato de direita. Aprimoramento do acesso de gestão da saúde pública. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer, mas eu acredito que ele tenta melhorar aí a saúde pública. Não ficou muito claro. Enfim. Expansão e priorização dos postos de saúde. Expansão, eu já imagino também um monte de clínica aí e mais gente trabalhando. Até que não seria uma má ideia, porque realmente os postos de saúde, eles são bem fraquinhos na maioria das vezes. Autonomia na gestão dos hospitais. Como que seria isso? Os hospitais poder contratar e mandar embora aqueles profissionais que não estejam trabalhando de acordo, tendo mais autonomia para poder fazer isso. Assim como a esquerda, ele pensa num prontuário usando a tecnologia para poder diminuir as filas e também para ficar cadastrado tudo que o paciente já fez, por onde ele passou, o que precisou fazer. Então, ambos pensam em tecnologia para estar ajudando a conhecer esse paciente e tornar mais fácil um diagnóstico de uma doença. Bom, essas foram as 2 propostas, e aí tem o Banco Mundial, que depois de analisar o nosso sistema de saúde, ele falou que é insustentável. E aí ele deu algumas sugestões que poderia ser feito. Vocês vão ver que essas sugestões já estão, de uma certa maneira, incluso tanto na proposta do candidato de esquerda quanto para o candidato de direita. Elas ali se interligam de uma certa maneira e eles estão seguindo um pouco o que o Banco Mundial está sugerindo. Então, entre elas são extinção dos pequenos hospitais
visto que algumas cidades muito pequenas, elas possuem hospitais, porém esses hospitais não conseguem fazer uma cirurgia com eficiência, não tem às vezes o profissional ali que poderia estar fazendo, então eles sugerem que seja investido em hospitais grandes para que essas pessoas se desloquem até esses municípios maiores, que tenham mais recursos, e investir nesses hospitais. Assim como nas propostas da direita e da esquerda, o Banco Mundial ela sugere que use a tecnologia para reduzir os gastos com esse paciente, os gastos que poderia ter no sentido de ter que refazer alguns exames porque não está ali no sistema, perdeu, enfim, então usaria essa tecnologia para estar reduzindo gastos. Uma outra sugestão é fazer uma parceria com o setor privado. Geralmente as pessoas morrem de medo quando pensam em unir o setor público com o privado, mas o Banco Mundial ele acredita que seria uma boa fazer algumas parcerias, até para aqueles casos que o SUS não consegue atender, poderia ter essa parceria, né, com o privado, para que ele possa atender. A gente sabe que tem uma leve parceria, mas poderia ser muito mais, poderia ajudar e assim, quem sabe, desafogar um pouco o SUS. O outro ponto também que ele traz é a valorização do médico, visto que não sei se alguém que está me assistindo já teve a curiosidade de saber quanto que eles oferecem para um médico quando eles lançam um concurso. Geralmente é um salário muito baixo, então o Banco Mundial fala que eles teriam que valorizar um pouco mais para que esse médico tenha mais vontade de ir para aquele interior. Outro ponto também que eles falam é a respeito de dar mais espaço para os enfermeiros, porque os enfermeiros eles podem fazer alguns procedimentos, tipo consultas, fazer pedido de alguns exames e até receitar alguns medicamentos. Isso também poderia estar ajudando. Há um certo preconceito quando uma pessoa também vai no posto de saúde, né? Então ele não quer ser atendido pelo enfermeiro. Então quebrar um pouco isso também poderia ajudar para desafogar. Outro ponto é racionalizar os atendimentos de UPA e hospitais, forçando essas pessoas a irem primeiramente no posto de saúde e depois, com o encaminhamento do posto de saúde, ele poder ir para o hospital. Muitas vezes as pessoas vão direto para o hospital ou para o UPA e isso faz com que fique muito cheio e às vezes nem tenha necessidade. Então, racionalizar para que essas pessoas vão primeiro no posto de saúde. Como proposta também do candidato lá atrás, se vocês vão lembrar agora, eles falam também de autonomia dos hospitais a fim de poder contratar ou até mandar embora profissional. Então eles não têm essa autonomia, então se tivesse seria muito bom. O outro ponto é definir os pacotes que o SUS poderia atender. Por exemplo, muitas vezes não fica muito claro qual que é a cobertura que ele possa fazer. Fica muito amplo, então as pessoas vão na justiça para tentar o atendimento, que muitas vezes não tem. Os pobres, por sua vez, não conseguem esse acesso à justiça e acaba ficando muito tempo na fila esperando. Então, assim, o Banco Mundial fala que tem que ter uma noção do que realmente o SUS está cobrindo, porque infelizmente não dá para cobrir tudo, porque, como eu disse no vídeo anterior, é finito a quantidade de recursos. Outro ponto seria premiar os prestadores eficientes. Essa questão de premiação eu fico meio assim, de onde vai sair esse dinheiro para premiar? Vai sair do nosso bolso, sair premiando? Eu não sei como que poderia ser essa premiação. E o último ponto seria o financiamento acompanhar quem está pagando, ou seja, né, o recurso chegar em quem está pagando os impostos. Muitas vezes ficam lá em cima com burocratas e acaba que o posto de saúde fica ali meio largado, faltando suprimentos, enfim, é aquela coisa que a gente já conhece. Tem um artigo do Rafael Andreasa que ele fala o seguinte: que se o governo tivesse realmente preocupado com a situação do pobre e a saúde, ele faria diminuir os impostos e aí as pessoas elas poderiam arcar com a saúde básica e o governo ficaria responsável apenas por aqueles procedimentos caríssimos que realmente o pobre não conseguiria pagar, como uma cirurgia cardiovascular, uma cirurgia cerebral, enfim. Ele fala, né, nesse artigo dele, que eu vou deixar o link na descrição, que o pobre poderia pagar esse atendimento básico se os seus impostos fossem reduzidos. Tem um artigo escrito lá no Instituto Mises pelo Hans Hermann Hoppe que ele dá 4 sugestões que melhoraria o sistema de saúde.
que seria eliminar exigências de licenciamento para hospitais, para farmácia, para universidades de medicina. Essa eliminação desses licenciamentos faria aumentar, né, a quantidade de serviços e assim as pessoas poderiam escolher qual seria o melhor profissional que se adequasse à realidade dela. A segunda sugestão seria extinguir a Anvisa, porque segundo o autor, ela prejudica a inovação e a produção de novos produtos que poderia ser lançado no mercado. O terceiro ponto seria desregulamentar a indústria da saúde. Como que isso funcionaria? Poderia aparecer outros planos de saúde que poderia se adequar com a sua realidade. Por exemplo, um plano de saúde poderia deixar mais barato para aquelas pessoas que procuram se alimentar bem, aquelas pessoas que procuram fazer exercício, ou poderia surgir outros planos de saúde voltada para uma doença específica. Por exemplo, um plano de saúde para uma pessoa que tem diabetes, um plano de saúde para uma pessoa hipertensa. Desburocratizando essas indústrias, elas poderiam fazer planos de acordo com a realidade de cada pessoa. E o último seria eliminar os subsídios. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas fumam ou faz alguma coisa assim que poderia prejudicar o seu corpo e ela não está muito preocupada com o futuro. Então, tirando esses subsídios, fariam com que essas pessoas se responsabilizassem pelo que elas estão fazendo hoje com o corpo dela. Porque, assim, tudo tem uma consequência. Se você maltrata o seu corpo, lá na frente você vai pagar por isso. Você vai sofrer as consequências. Algumas pessoas vieram conversar comigo por conta dos 2 últimos vídeos e aí fala, mas o SUS salvou a vida de um parente, de um amigo, enfim. Mas assim, é o que eu sempre pergunto, que bom, que maravilha que salvou a vida desse seu ente querido, mas quantas pessoas que morreram nas filas enquanto isso? Nós não temos esse dado. A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam e elas não conseguem o atendimento. Eu vou dar uma noção para vocês, eu não vou falar de outra pessoa, eu vou falar de mim mesma. O que fez me inspirar a fazer essa série O SUS Pra Quem? Para vocês terem uma ideia, eu estava sentindo umas dorzinhas na região do pescoço e aí fui lá no SUS. Eu uso o SUS porque não sobrou dinheiro para mim pagar plano de saúde. Enfim, pago imposto, fui lá. E pedi, né? Fui lá marcar uma consulta, demorou 6 dias para eu ser consultada e aí a médica passou para mim alguns exames e eu fui fazer os exames e descobri que metade dava para fazer pelo SUS e a outra metade só conseguiria fazer particular. Então paguei, fiz, voltei nela, aí deu uma alteração e ela me encaminhou para um endócrino. Para mim conseguir essa consulta no endócrino foram 13 meses. 13, não foi 13 semanas, foi 1 ano e 1 mês. E aí pensa a quantidade de tempo que você demora para conseguir uma consulta que você já está sentindo alguma coisa. Quando finalmente eu consegui a bendita consulta com o endócrino, ele passou outros exames, porque aquele exame que ela tinha pedido já não valia mais. Os exames consentiam em 25% dava para fazer pelo SUS, 25% dele fazia pelo SUS, mas ia demorar muito, e 50% eu teria que pagar. Então, como que aquele outro, os 25% daquele que ia demorar muito, eu achei melhor juntar, ou seja, 75% dos exames que ele me passou, eu tive que fazer particular se eu quisesse um pouco mais de rapidez. E aí, quando eu fiz os exames, voltei nele, e aí ele falou assim, realmente tem uma alteração e você tem que fazer uma biópsia, mas fica tranquila que o SUS cobre. Sei. Lá vai eu marcar essa biópsia e chego lá, eu descubro que não cobre, que se eu quiser fazer a biópsia, eu tenho que pagar por ela. Demorei um pouco para juntar o dinheiro, que não é barato, foram quase 5 meses para poder juntar esse dinheiro para poder fazer a biópsia. Então, eu vou fazer ainda essa biópsia semana que vem, e aí depois eu ainda vou voltar no médico, ele vai avaliar sim ou não, se eu tenho ou não tenho câncer. Ou seja, são quase 2 anos para descobrir
se eu tenho um câncer. Eu rezo para que esteja tudo bem. Não tô falando isso para você sentir dó de mim. Eu tô tentando mostrar o que acontece, porque conversando com outras pessoas, eu percebi que muitas passam por esse mesmo problema que eu. Muitas acabam pagando os exames fora, ou seja, particular. Eu tenho 33 anos, então eu não acredito mais nessa de Papai Noel ou governo bonzinho que vai resolver meu problema com a saúde. Eu só queria meu dinheiro de impostos de volta, porque eu acredito que falta muito pouco para mim conseguir pagar o médico particular, porque os exames eu já estou pagando. Então a gente tem que pensar com mais carinho. O que nós precisamos mesmo é em relação à saúde. É o governo, um burocrata, estando lá, tentando resolver o nosso problema, ou crescer, tornarmos adulto e resolver realmente o nosso problema com a nossa saúde. Para encerrar hoje, eu estava lendo uma passagem lá na internet, só que assim não ficou muito claro quem falou essa frase. Se alguém souber, por favor, escreva aí nos comentários quem foi que falou, mas eu achei muito interessante, que ela fala assim: dizem que o pobre não tem condição de pagar por sua saúde, mas ele paga não só a sua saúde, mas também o burocrata que prejudica que ele tenha uma saúde de qualidade. As pessoas acabam pagando o jatinho do governador, os pobres acabam pagando a comida de qualidade do ministro, acaba pagando tanta regalias que aí realmente não sobra para ele pagar a sua saúde. Então, por hoje é só, é o final dessa série, espero que vocês gostem. Por favor, curta, compartilhe, fala o que eu preciso melhorar para eu poder fazer novos vídeos com um tema que vocês gostem. E aí se inscreva no canal. Muito obrigada e tchau, tchau!